Você pode se assentar. Boa noite, Light. Tudo bem com você aí? Graças a Deus por mais uma terça Light Líderes. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Ele tem um chamado maravilhoso para cada um de nós aqui, amém? E sabe que existem tantos chamados de Deus para a nossa vida, e alguns desses chamados, eles exigem talvez apenas o nosso coração ser entregue, e é aonde você não pode perder, é onde você não pode se perder. Não se perca no seu aqui dentro é o lugar que você não pode se perder, amém? Coloque as mãos sobre o seu coração. Obrigado, Peter, esse é o Pedro. Ultimamente ele está me ajudando muito, eu preciso continuar investindo nele, e a forma de investir nele é fazendo propaganda dele. Eu faço gratuitamente. Pedrão, Peter, coloque as mãos sobre o seu coração. Vamos orar, vamos entregar esse coração. Aliás, antes de você pôr a mão no seu coração, põe a mão no seu celular. Põe aí a mão no seu celular. Você pode colocar no silencioso. Você pode desligar ele. Quem sabe você pode desligar ele. Você pode guardá-lo. Você não vai precisar dele não, tá? Amém? Agora, se você vai anotar a mensagem, aí você bloqueia seu Zap, bloqueia seu Instagram, bloqueia o Telegram, bloqueia o Facebook para os antigos, bloqueia, porque Facebook só o pessoal mais velho que entra, né? O pessoal mais novo já estão perguntando, o que é Facebook mesmo? Mas se a gente falar de Orkut, então, nem existe mais. Eu sou da época do Orkut, mas eu era bem pequeno. Bom, mas você pode bloquear tudo aí e ficar só com o seu texto aberto, só com o text, né, o seu programa de texto. Mas quero desafiar você a se desligar nessa noite, para Deus imputar algo no seu coração que vai ser um divisor de águas na nossa vida, na minha vida, na sua vida e na vida dessa igreja. Senhor, obrigado, Pai. Pode pôr as mãos sobre o seu coração, agora sim. Obrigado, Pai, porque aqui dentro, Pai, está tudo pronto para o Senhor. Pai, eu quero colocar o meu coração, os corações aqui presentes, Pai, diante do Senhor, diante da Tua presença, diante do poder da Tua palavra, diante da revelação da Tua palavra, diante da verdade dela, Pai. Nós estamos aqui prontos, Pai, de coração aberto, para receber, para entender, e a partir disso, nós vamos viver, nós vamos buscar, nós vamos perseguir essa palavra, nós vamos perseguir as verdades do Senhor para nós, porque as verdades do Senhor, elas trazem poder, elas trazem conquista, elas trazem crescimento, elas são como grandes oportunidades do Senhor para nós. Por isso nosso coração está pronto, em nome de Jesus, amém. Amém? Graças a Deus, eu estou animado demais pela graça de Deus hoje. E eu quero dizer, não hoje, né? Não só hoje, mas hoje eu estou também. Eu quero ministrar uma palavra que eu intitulei para você, para nós que lideramos. E liderança não é um cargo. Se você ainda está na cabeça de liderança ser apenas um cargo, cuidado, que você está muito pequeno ainda no que você pensa. Está pequeno, está limitado, essa é a palavra. Porque liderança é influência. E Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Tem um trem que influencia a comida como sal? Tem ou não tem? Hoje eu fui almoçar, tinha um arroz sem sal. Eu pus 2 garfadas na boca, falei assim, que estranho, está sem sal. Será que eu estou com problema no gosto? Falei, Dani, toma uma colherzinha. A Dani deu uma garfada, falou, nossa, está sem sal, pede sal, está sem graça. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, amém? A comida sem sal é ruim. O sal faz diferença ou não faz uma comida? Sim ou não? Eu tinha uns amigos, uns vizinhos, eram japoneses, eram sansei, tem os nisei, e os sansei, e os nunsei. Não, os sansei são filhos de japoneses, e os nisei
são netos de japoneses, acho que é isso, ou ao contrário, não é? Mas esse meu amigo era filho de japoneses mesmo, e na casa dele, toda comida era muito sem sal, mas o arroz era absolutamente sem sal, aquele arroz japonês bem grudado, sem nada de sal. E eu sempre que ia na casa dele, passava um pouquinho de vergonha, mas eu pedia assim com muito jeito, falava, você pode me arrumar só um pouquinho de sal? Porque uma comida sem sal é muito ruim, né? Mas uma comida com sal equilibrada é tão boa, faz toda a diferença. Deus chamou você, Deus me chamou para ser sal da terra. Você dá sabor. Deus chamou você para ser luz do mundo, amém? Isso é liderar é você influenciar. Você está sendo chamado por Deus para influenciar. Então, nós temos que expandir essa mente nossa. Deixa eu ir direto então ao que eu quero dizer. Eu trouxe uma palavra hoje, vou trazer para você com o título, uma grande oportunidade e um grande risco. Uma grande oportunidade e um grande risco. Sabe, eu que venho do mercado financeiro, no mercado financeiro existe uma espécie de um ditado financeiro que fala, olha, se você quiser aplicar em coisas que dão mais dinheiro, você vai ter que estar disposto a um risco maior. Se você quiser ganhar pouco dinheiro, você põe seu dinheiro na poupança, que a propósito ela não dá nem a inflação. Quem tem dinheiro na poupança está perdendo dinheiro, porque nem a inflação está rendendo. Então você vê como são as coisas. Agora quem tem dinheiro na poupança, do ponto de vista financeiro, é porque não quer uma oportunidade, porque não quer o risco dela. Toda oportunidade pode trazer junto com ela riscos. Riscos fazem parte. E existe uma grande oportunidade de Deus para nós, que eu vou mostrar aqui, que junto com ela vem um risco, mas é um risco que eu e você podemos mitigar, minimizar ou até tirar esse risco, amém? Eu quero falar desse segredo para nós nessa noite. O meu desafio hoje é encorajar você e abrir o jogo com você, abrir o jogo mesmo, sobre esse grande risco que nós temos diante de uma grande oportunidade que Deus nos dá, amém? Eu já iniciei um pouco a ideia desse assunto no Connection, na sexta-feira, eu iniciei um pouco sobre esse contexto do assunto, mas eu acredito que um líder, ele precisa ter o coração, a mente, a vida, ele precisa ter isso inclinado para o crescimento. Eu fico achando assim, muito estranho, quando um líder em qualquer instituição empresarial, governamental, em qualquer área da sua vida, um líder não pensa no crescimento. Um líder, segundo Deus, precisa pensar como Deus, e Deus ama o crescimento, ama ver o crescimento da sua vida, ama ver o seu desenvolvimento, e ama ver o crescimento da igreja, amém? Quem quer o crescimento da igreja aqui, de verdade? Eu quero que você seja sincero, você quer o crescimento da igreja? Agora, quem acredita no crescimento da igreja? Gente, eu olho para essa igreja, eu acredito no crescimento dessa igreja. Eu acredito tanto que vocês nem imaginam, e eu estou pronto para fazer o que for possível, no que depender de mim, para que nós possamos ter um crescimento poderoso e saudável, amém? Eu sei que sobre esse assunto existem algumas metáforas, alguns falam dar muito frutos, outros usam o texto de Gênesis, fala crescer e multiplicar, é algo que Jesus, é algo que o Senhor mandou, é um mandamento, outros falam as multidões, mas eu não sei o que você pode concluir com isso, mas independente das metáforas, eu acredito no crescimento poderoso da igreja de Jesus na terra e da Light aqui em Belo Horizonte, amém? Agora, será que Deus nos chamou para fazer convertidos? Será que quando a gente fala de crescimento, nós estamos falando de apenas novas pessoas? Nós estamos falando apenas de filhos novos chegando na casa? Você vê que domingo eu ministrei um pouco sobre essa ideia do coração de Deus em relação aos novos, e você vê como que o coração de Deus não era só para o filho estar em casa, mas Deus está dizendo, quando o filho está em casa, ele precisa vestir a roupa certa, ele precisa colocar o anel no seu dedo, as sandálias nos seus pés, ele é um filho honrado. Então, eu acredito, e eu creio que você também, que Deus não apenas quer convertidos, não apenas quer pessoas que digam sim para Ele, mas Deus quer pessoas que possam crescer, aprender, receber do Espírito Santo, desenvolver sua vocação, serem como discípulos verdadeiros do Senhor Jesus, amém? Então, todo discípulo de Jesus, ele tem uma função. Eu quero
iniciar nesse texto, Mateus 5, Jesus está aqui no Sermão da Montanha, ele está ministrando o Sermão da Montanha, que é um sermão que serve totalmente para mim, para você, para a igreja, um sermão tão aberto, mas em Mateus 5, depois no versículo 13, Jesus continua uma conversa com seus discípulos. Jesus estava conversando com os seus discípulos, era um discipulado, era uma conversa reta, era um papo profundo, mas ao mesmo tempo muito fácil de se entender. E Jesus fala assim com eles: vocês são o sal da terra, está aí? Vocês são sal da terra. Diga a pessoa mais próxima de você aí, fala: você é sal da terra. Mas olha que incrível, fala: olha, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora, para ser pisado. Depois ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma candeia, coloca debaixo da vasilha. Pelo contrário, tem que colocar a luz no lugar apropriado, para ela iluminar todos que estão na casa. E Jesus que estava dizendo, ele diz assim: dessa forma, desse jeito, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Amém? Amém? Você está pronto para brilhar diante dos homens? É uma verdade bíblica. Isso não diz respeito ao poder que há em você, mas o poder de Deus através da sua vida. Isso não diz respeito às suas próprias convicções e forças, mas diz respeito ao tamanho do que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, essa luz nós só refletimos. Na verdade o Senhor é a luz, Ele é o sol da justiça, mas nós estamos refletindo Ele. Agora, será que, preste atenção, será que essa palavra de Jesus, ela foi destinada a um pequeno grupo de cristãos, ou vocês acham que essa palavra de Jesus, ela é destinada a todo cristão? O que vocês acham? Um pequeno grupo ou todo cristão? Vocês acham mesmo que foi para todos os cristãos? Sim ou não? Nós precisamos estar bem alinhados nisso. Jesus, Ele está falando aqui para todos os cristãos. Ele está dizendo: olha, se agora você é nova criatura, se agora você tem uma experiência comigo. Jesus ali tinha acabado de participar do Sermão da Montanha, foi um belíssimo discipulado. Agora Jesus está falando: vocês são o sal da terra, tem um propósito na vida de vocês. Tem um propósito, e vocês são luz do mundo. Portanto, o sal faz diferença e a luz faz diferença. Então, voltando à questão central que eu estava falando sobre o crescimento da igreja, que nós falamos inclusive que todos aqui querem o crescimento, amém. Mas sabe, querer o crescimento da igreja é um desejo santo, é um desejo legítimo, é um desejo do coração de Deus, e é um desejo que tem que estar ardente no meu e no seu coração. Diga assim comigo: no que depender de mim, no que depender de mim, eu quero ver, eu quero participar do crescimento do Evangelho nessa nação. No que depender de mim, eu quero ver, participar e experimentar o crescimento dessa igreja. Amém? Graças a Deus. Tem que ser uma verdade aí dentro, espero que seja assim, hein? Mas qual é a grande oportunidade que nós temos então? Eu falei que eu quero falar sobre uma grande oportunidade e um grande risco. Uma grande oportunidade e um grande risco. Eu vou juntar depois com esse texto do sal da terra. Lucas 10, versículo 1. O Senhor Jesus tinha designado 72 e os enviou 2 a 2 adiante deles às cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Jesus, além dos 12, tinha um grupo de 72, aí tem gente que fala dos 70, mas esse grupo, eles estavam evangelizando. A história conta, só uma curiosidade, que a partir dessa evangelização dos 70, depois da igreja primitiva, surgiram igrejas, inicialmente células, a partir desses discípulos. Que coisa incrível. Mas Lucas 10, no versículo seguinte, diz assim: e o Senhor lhes disse: a colheita é... O que está escrito aí? A colheita é? A colheita é grande e os trabalhadores são? A colheita é? E os trabalhadores são? Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores, ou que mande trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9, versículo 36, diz assim: ao ver as multidões,
Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara ou a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui eu quero iniciar dizendo para você sobre a grande oportunidade e o grande risco. Nós estamos diante de uma grande oportunidade. Jesus mesmo está dizendo, e essas palavras não são só para aqueles dias, elas são até que Jesus volte. Essa palavra Jesus está dizendo: olha, existe uma grande oportunidade, existe uma colheita, e a colheita é grande. Foi Jesus quem está dizendo, ele está, olha, a Bíblia diz que ele teve compaixão das multidões, ele teve uma graça, que era a própria pessoa dele, um amor assim infinito, e ele falou: meu Pai, olha, as multidões são como ovelhas sem pastor, eles precisam te conhecer. E Jesus estava diante de uma crise, porque agora ele está dizendo para os discípulos: olha, a oportunidade está lá fora, a oportunidade vocês precisam ver, há uma grande colheita, porém, por outro lado, há um grande risco. Qual que é o risco? De não termos trabalhadores. Esse é o grande risco. Nós estamos como igreja de Jesus, como Light principalmente, e eu quero fazer um papo reto conosco nessa noite. Nós estamos diante de uma grande oportunidade, mas acompanhado de um grande e até temível risco. Nós temos uma oportunidade de fazer uma colheita de milhares e milhares de pessoas, mas nós temos um risco de ter poucos trabalhadores, e isso pode comprometer a colheita. Quantos estão entendendo? O que Deus está dizendo aqui, o que Jesus queria falar: olha aí, ó, o crescimento está pronto para acontecer. Nessa época, a população mundial, gente, era de aproximadamente 250 milhões de habitantes. Nessa época, há quem diga que a população mundial não passava disso. Jesus está olhando com 12, com 70, talvez ali com 500 mil, no máximo 2 mil pessoas, e ele está vendo milhões de pessoas. Ele estava com uma visão, porque a visão de Jesus é cósmica, ela não é uma visão de baixo, ela é uma visão de cima. Deus não vê de dentro, ele vê de cima, ele vê de uma forma geral, e ele estava vendo, e ele disse, na visão espiritual e até mesmo tipificando na visão real, ele aponta as multidões para os discípulos, e ele diz: vejam, olha como a colheita é grande, mas por outro lado, olha como os trabalhadores são pouco. Então qual é o importante segredo para o crescimento que está aqui nesse texto? Que Jesus está dizendo é que nenhuma igreja vai crescer saudavelmente se ela não tiver líderes suficientes. Nenhuma igreja vai crescer como ela tem um potencial em Deus, se ela não conseguir entender o valor da formação de uma liderança. Existe uma grande oportunidade, mas junto com ela tem um gargalo, tem um negócio que pode travar. É isso que Jesus está falando: olha, existe a possibilidade de vocês não fazerem a colheita. E a gente percebe que isso pode acontecer, pode haver um impedimento do potencial se tornar realidade. O que nós podemos fazer para, então, não perder essa colheita? Nós precisamos unir o nosso coração, unir as nossas forças como igreja, ter um entendimento dessa verdade e, portanto, nós precisamos ser instrumento de Deus na formação de líderes, de trabalhadores. E por favor, eu não estou falando sobre líderes no contexto apenas de uma função formal. Quando eu falo líderes, eu estou falando de cristãos compromissados com o trabalho. Eu estou falando de cristãos que exercem uma liderança formal, num cargo, liderando uma célula, liderando um ministério, mas também de cristãos que estão exercendo liderança informal, talvez ainda não formal, mas que são membros compromissados, que estão trabalhando na célula, que estão trabalhando na igreja, que estão trabalhando lá fora para Jesus. Então não é porque uma igreja é uma igreja boa como a nossa, não é porque uma igreja até é uma igreja em célula, aleluia por isso, não é porque a nossa, não é porque uma igreja tem uma turma legal, uma banda legal, pessoas, gente boa, não é porque uma igreja é generosa apenas, não é porque uma igreja ela tem tudo isso,
porque ela vai naturalmente, totalmente naturalmente crescer. Ela tem, sim, potencial. Ela até tem mais potencial do que a média, se for uma igreja bem organizada nas suas células. Ela tem mais potencial do que a média, se for uma igreja que a sua liderança tem um bom caráter. Ela tem mais potencial do que a média, se for uma igreja que realmente é generosa. Ela tem mais potencial do que a média, se for uma igreja que tem um culto legal, que tem líderes de célula legal, tudo bem. Mas o verdadeiro potencial de crescimento de uma igreja está apontando claramente, segundo Jesus, para o número de trabalhadores que conseguem ser ativados nela. O número de trabalhadores, sabe, ela pode ser então uma igreja em célula e não crescer se ela não conseguir formar novos líderes. Ela pode ser uma igreja que tenha ministérios poderosos, mas ela não cresce, ela não formar novos líderes nesses ministérios. Então, as igrejas que não estão formando líderes hoje, elas estão planejando perder a colheita amanhã. Igrejas que não formam líderes hoje, estão planejando, indiretamente, perder a colheita amanhã. Células que não formam líderes hoje, podem perder a colheita amanhã. Um líder de célula que não tem essa revelação no seu interior, por isso que eu estou insistindo nesse assunto. Eu ministrei sobre Atos 6, mas agora eu estou falando como nós podemos perder a grande oportunidade se a gente não se ater a esse risco. Ofícios que não formam líderes enfraquecem e acabam não cumprindo o seu propósito com êxito. Então atenção, se nós não planejarmos a formação de líderes em todos os contextos que a gente pensar como igreja, nós estamos planejando perder a colheita. Ou ganhamos líderes, ou perdemos a colheita. Ou mantemos líderes fortes, ou temos uma colheita fraca. E nós precisamos tomar essa decisão juntos hoje. Porque eu não quero omitir esse assunto com você e principalmente comigo. Porque eu sou o principal que tenho que formar tantos líderes. Cada semente dá segundo a sua espécie. Eu preciso formar pastores. Eu preciso formar ministros de mercado. Porque o ministro de mercado, ele também é um líder lá fora, num nível bem diferente, mas um nível também pastoral, no aspecto apostólico. Então, sobre a colheita, veja só, deixa eu falar algumas coisas para você. Nós vivemos em dias em que a seara nunca foi tão grande. Eu vou provar isso para você. A seara nunca foi tão grande. Nos tempos de Jesus eram 250 milhões de pessoas na terra. Hoje nós vamos chegar agora em novembro, diga assim comigo, novembro, para você guardar. Novembro, nós, planeta Terra, você que não é um ET, que está aqui. Nós, se dependesse da Light, ia chegar até antes, porque o que tem de filho nascendo, louvado seja Deus. Mas nós, planeta Terra, vamos ter 8 bilhões de pessoas, aproximadamente dia 15 de novembro. Segundo os especialistas de nascimento, de dados de nascimento no mundo, em 2022, 15 de novembro, mais ou menos, vai ser a data que nós vamos chegar a 8 bilhões de pessoas. Cerca de 1 bilhão de pessoas são evangélicos nominais. 1 bilhão. 1 bilhão apenas de evangélicos nominais. Se unirmos a outras religiões cristãs, talvez não chegue a 2 bilhões de pessoas nominalmente cristãs. Ou seja, nós temos uma colheita potencial de 6, 7 bilhões de pessoas na terra. Bilhões. Gente, é uma colheita que nunca nós tivemos. A colheita, a seara, nunca foi tão grande. Nós estamos diante de uma grande oportunidade. Nós estamos diante de uma enorme oportunidade. Nós fazemos parte de um país onde nós temos uma das maiores liberdades de culto da terra. A liberdade de culto no Brasil é maior do que na Europa, se você quiser saber. A liberdade de culto do Brasil é muito maior do que na Ásia, muito maior do que na África. Nós vivemos num país com uma das maiores liberdades do culto do planeta Terra, ainda. Por isso que nós temos que tomar cuidado com quem que nós vamos votar. Entendeu? O maior perseguidor do Evangelho,
Você sabe que é o comunismo. Nós não podemos votar em pessoas que, mesmo que pareçam boazinhas, elas tenham ideias comunistas e liberais, como pró-aborto, pró-legalização de drogas. Que mentirada é essa? Não cai nessa. Porque nós temos um padrão, uma cultura cristã que pode levar essa nação à nação mais próspera do mundo em 15 anos. Você já pensou isso? O que Deus pode fazer no Brasil? As nações mais poderosas da terra, com exceção do Japão, as nações mais poderosas da terra no sentido de índice de desenvolvimento humano, com exceção do Japão, são nações que vieram de um berço protestante. Alemanha, protestante. Inglaterra, protestante. Estados Unidos, protestante. Canadá, protestante. Vai fazendo a lista. São nações que tiveram, em algum momento, uma geração que teve uma poderosa experiência com Deus. Isso é um outro assunto. Mas o que eu quero dizer para você é que nós estamos numa grande oportunidade. Outra coisa, nós nunca antes então tivemos tanta gente na terra, tanta colheita. Segunda coisa, nós nunca antes tivemos, e isso não vai parar, uma tecnologia tão avançada, disponível para praticamente toda a população mundial. Você sabe que no Brasil, 90% dos brasileiros acima de 14 anos têm um celular. 90% dos brasileiros acima de 14 anos têm um celular. E a outra boa notícia é que 85% dos brasileiros têm um celular smartphone. Aqui na igreja acho que é só o Túlio que não tem. Depois você pergunta para ele como que é o celular dele. Tadinho, quem falou tadinho? Tadinho nada, ele que quer. Tadinho. Talvez tadinho é da gente, né? Mas sabe, 85% dos brasileiros têm um smartphone. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a colheita nunca foi tão fácil. Que a colheita nunca esteve tão perto de nós, porque só no Brasil, 85% dos brasileiros podem acessar de maneira pessoal um mundo nas suas mãos. Nunca teve tanta informação disponível para a população mundial como tem hoje. A guerra da Ucrânia começa às 7h01, o mundo inteiro está sabendo. Então, nós precisamos entender que a colheita nunca foi tão grande. Ela nunca aparentou tão grande, a potencialidade da colheita nunca foi tão grande. Vocês conseguem enxergar isso comigo? Nós temos bilhões de pessoas para ganhar para Jesus. Isso tem que queimar o nosso coração. Isso tem que ser uma coisa que a gente não aceita viver sem colheita. Porque no Brasil também essa colheita vai acontecer e vai ser grandiosa. O Brasil tem promessas de colheita para serem feitas, que eu acredito que foram profetas, homens de Deus sobre essa nação que já profetizaram, e nós vamos colher. Nós vamos ser uma nação apostólica e a nação mais missionária do mundo. Mas nós precisamos entender que há um gargalo, há um risco. Hoje nós estamos diante então da maior e da melhor oportunidade da história para ganhar pessoas para Jesus. Mas nós temos um grande risco. E qual é o desafio? O desafio é termos uma colheita disponível e ela não acontecer por causa da falta de trabalhadores. Porque ao mesmo tempo que eu estou mostrando para vocês o tamanho da colheita, eu não quero falar para vocês, mas como pastor e conversando com outros pastores, talvez nós nunca tivemos uma crise de trabalhadores tão grande. O que Jesus então falou para a gente resolver esse problema? Dá a impressão que Jesus está falando, olha, a colheita é grande, mas existe solução. Eu vejo isso em todo o tempo. E aqui tem que ser o nosso foco. Como pegarmos uma grande oportunidade e vencermos o risco. Como diminuirmos o risco de não fazermos a colheita. Como nós vamos fazer? Primeira coisa, Jesus ele disse, orem e clamem ao Pai para que mande trabalhadores para a sua seara. A primeira coisa, a mais importante de todas, é oração. Diga comigo, oração. Queridos, se faltar oração na vida de um líder, ele dificilmente vai enxergar os trabalhadores que Deus quer que enxergue.
Se faltar oração na vida dos líderes, eles não enxergam outros líderes que Deus está levantando. Se faltar oração na vida da igreja, ela não avança. A igreja não avança sem oração. A oração, ela é fundamental, ela não pode ser discutida. Jesus está dizendo claramente, diretamente, sem oração não vai acontecer uma grande colheita. Sem oração, nada significativo vai acontecer. E eu creio nisso de uma forma tão incrível, porque no reino de Deus, o reino de Deus não é como fábrica, vamos dizer assim. O reino de Deus, ele é como agricultura. O reino de Deus é como agricultura. Tudo que a Bíblia fala do reino de Deus, não é só por causa da data antiga, mas tudo que a Bíblia diz no reino de Deus, ele aponta para a agricultura. E eu creio que assim como a oração, assim como na agricultura, a chuva que desce, ela é resultado de um vapor que sobe, assim também, a colheita que vem sobre nós é resultado de uma oração que sobe. Amém? A oração não é um incenso, sim ou não? O apóstolo Paulo, ele disse, nós precisamos orar, orem por todos. E ele está falando isso no contexto da salvação. Orem por todos os homens, orem pelos reis, pelos servos, orem pelos governantes, orem por todos os homens, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então oração é a maior, é a principal arma que nós temos. Sabe, coloque a sua célula para orar, coloque o seu ofício para orar. Vamos orar como igreja para a gente conquistar pessoas para Jesus. Vamos orar como igreja que, se as nossas orações sobem aos céus, a chuva de unção, de graça, de verdade e claro, isso vai significar em pessoas para o reino de Deus, vai vir dos céus. Amém? Porque Deus que chama o homem, é Deus que chama, é Deus que toca, é o Espírito Santo que salva, não é a gente. Mas a oração não pode ser dispensada. Então a primeira coisa é a oração, ela é fundamental. Mas deixa eu te falar uma coisa, a oração não é a única resposta. Ela é a primeira, mas ela não é a única. Jesus não falou aqui diretamente, mas na vida de Jesus, na caminhada de Jesus, você vê como ele tem outras coisas na vida de Jesus que também apontam para a formação de trabalhadores, também apontam para essa ideia de ter trabalhadores. Então, você vê que antes da obra da cruz ser concluída, Jesus ele fala de uma outra obra. E eu já vi muitos teólogos falando sobre isso de uma forma incrível, porque parece que tinham duas obras. Na verdade, era como se fosse uma grande obra, mas ela tinha uma obra fase 1, obra fase 2. Porque não foi só a obra da cruz, tenta entender comigo, eu quero te explicar um pouco sobre isso, a direção que Jesus está dando aqui aos discípulos antes de ser levado aos céus, ela aponta para algo mais. Jesus ele fala, vão e façam discípulos. Foi a última coisa que Jesus falou antes de partir. Gente, a última coisa que a gente fala antes de morrer, é aquela coisa que tem que ficar cravado no coração de quem ouve. No dia da morte de uma pessoa, se ela tiver uma oportunidade de falar, ela vai falar alguma coisa muito importante, que você nunca mais vai esquecer. Jesus está falando para os discípulos algo muito importante. Ele está falando, vão e façam discípulos. Em outras palavras, vocês precisam obedecer, a ensinar os outros a obedecerem, para que outros de vocês sejam multiplicados. Agora, olha que interessante, em João capítulo 17, versículo 4, Jesus está orando pelos discípulos, não era pela igreja ainda, pelos discípulos. Então em João 17, 4 ele fala assim, Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Na versão, presta atenção, na versão mensagem, a mensagem diz assim, Pai, eu te glorifiquei na terra, porque até hoje eu completei a obra, essa parte da obra que o Senhor me deu. Jesus está falando aquilo antes da cruz. Ele não tinha ido para a cruz, ele falou, até agora eu completei uma obra, tem uma obra, qual que é essa obra? Sabe qual é essa obra que Jesus está falando? Ele não tinha morrido na cruz ainda, então o contexto aqui, quando Jesus está orando pelos discípulos, é claramente que Jesus está falando isso, no contexto dele ter formado 12 discípulos, ele tinha formado 12 líderes, essa obra ele tinha concluído em 3 anos, em 3 anos Jesus forma 12, e isso para Deus foi uma grande obra, porque o Evangelho, se ele chegou até aqui nos nossos dias,
Se hoje o Evangelho chegou na minha e na sua vida, é porque aqueles 12 discípulos, eles não apenas se converteram, mas eles se tornaram formadores de outros 12, mais 12, mais 12, eles se tornaram formadores muito fortes de grandes discípulos de Jesus, e portanto, até hoje, o Evangelho tem sido pregado em toda a terra. Sabe por quê? Por causa desses 12. Eles entenderam, eles tiveram revelação que não era só para eles, sabe? Jesus estava falando para eles em outras palavras: olha, vocês precisam replicar, não adianta só você ir pregar o Evangelho e batizar, você precisa fazer discípulos, vocês precisam fazer trabalhadores, vocês precisam formar pessoas para continuar. Jesus sabia que se ele não tivesse aqueles 12 como formadores de líderes, como formadores de pessoas que entendiam o seu propósito, como formadores como sal na terra, como luz do mundo, Jesus sabia que a obra da cruz, ela seria um pouco fraca em relação ao potencial que ela tinha. Jesus sabia que a obra da cruz podia perder muito da sua colheita. Não estou anulando o poder da obra da cruz, mas a influência da obra da cruz seria limitada. Então Jesus, ele está dizendo: eu completei uma obra nesses 3 anos, para que a obra da cruz não seja minimizada, mas pelo contrário, que a obra da cruz seja potencializada. Porque quando nós entendemos que precisamos formar discípulos, quando nós entendemos que não basta convertidos, temos que ter discípulos, trabalhadores na casa de Deus, nós estamos potencializando a obra da cruz na vida dos que não conhecem a Cristo. Deu para entender ou não? Falei muito rápido. Mais ou menos. Essa obra foi a dedicação de Jesus, queridos, na vida daqueles 12 homens. 12 homens falhos, de temperamentos diferentes, de classes sociais diferentes, 12 homens de profissões diferentes, de peso diferente, altura diferente, 12 homens de histórias diferentes, mas 12 homens que saíram dali, entendendo que aquele Jesus tinha investido, tinha transmitido a sua vida para eles, tinha transmitido a sua identidade, tinha ensinado eles a orar, ensinado eles a amar, ensinado eles a perdoar, ensinado eles sobre muitas coisas do Evangelho que não poderiam faltar na vida de um influente, na vida de um sal e na vida de uma luz. Então Jesus, ele sabia que a sua grande obra na cruz não iria prosperar tanto, isso ao meu ver, entenda, se aqueles homens não recebessem do seu coração, da sua visão. Isso foi tão real, foi tão forte, que o apóstolo Paulo, quando ele está pregando para os seus filhos espirituais, os seus discípulos ministeriais, Tito, Timóteo, quando o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, em 2 Timóteo 2:2, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: ei Timóteo, preste atenção, o Evangelho não pode parar em você. Aí Timóteo fala para Paulo: não Paulo, mas não está parando em mim, eu prego para muita gente, até batizaram tantas pessoas na igreja, Paulo, eu tenho que te dar um novo relatório, se converteram mais de 200 nesse último final de semana. E o apóstolo Paulo então fala assim: amém, glória a Deus, isso é muito bom, mas deixa eu te explicar, como é que você vai manter esse crescimento? Como você vai assegurar esse crescimento e torná-lo sustentável? Olha, por mais que você ganhou 200, Timóteo, tem 200 mil lá fora. Timóteo, a Grécia tem 380 mil habitantes. Timóteo, peraí, deixa eu te explicar. Aí ele fala para Timóteo, 2 Timóteo 2, ele diz: aquilo que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, diga comigo, homens fiéis, e também capazes de ensinar a outros. Agora Paulo está dando uma chave, Paulo está dando para ele uma chave, para que ele pudesse não somente almejar a colheita, mas para que ele pudesse manter a colheita. Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa, porque à medida que a colheita é grande, o risco é grande, você precisa diminuir o risco de não fazer essa colheita. E para isso, Timóteo, eu quero te dar uma dica. Olha o que você precisa fazer: escolha homens fiéis. Fiéis para quê? Homens fiéis e capazes, mas para quê? Fiéis para não quebrar essa corrente de formação de discípulos até que ele venha. Fiéis para não quebrar o que Deus está construindo, fiéis para não quebrar a colheita que Deus vai construir. Por isso que o clericalismo é um dos maiores inimigos da cruz,
porque o clericalismo tirou da mão do povo o ministério, e tirando o ministério da mão do povo, a igreja para, e por isso a igreja parou por centenas de anos e não cresceu. Se você vê a curva de crescimento da igreja em relação ao crescimento da população mundial, é terrível, dá vontade de chorar. Parece que por alguns anos a igreja sumiu. E glória a Deus, porque Deus levantou Martim Lutero, João Calvino e outros reformadores para recomeçar esse processo. Mas nós temos que tomar cuidado, para a gente não nos tornar, de alguma forma, uma igreja aparentemente ministerial, com a essência clerical. A essência clerical, ela enxerga a grande oportunidade, mas ela não está nem aí com o risco de perdê-la. Ela declara com muito coração que a colheita é grande, mas ela não consegue enxergar que os trabalhadores são poucos. Aliás, ela não está preocupada com os trabalhadores, ela está preocupada com outras coisas. Homens fiéis, pessoas que vão seguir a mesma pegada, pessoas que vão formar discípulos, que vão formar líderes. Para quê? Para que isso? Como assim, Paulo? Como assim? Deixa eu entender melhor. Timóteo, você precisa formar pessoas para que o evangelho continue crescendo, para que a igreja aqui na Grécia continue crescendo, para que o meu poder, para que o poder do Senhor possa ser visível aqui. Porque se você fizer uma colheita e não tiver trabalhadores, essa colheita para, porque a colheita está diretamente ligada ao número de trabalhadores. E parece que o apóstolo Timóteo entendeu. Na prática, como aplicar isso na nossa vida? Talvez você está pensando assim, tá bom, como que eu vou aplicar isso como líder? Como que eu vou aplicar isso? Como que eu vou formar outros líderes? Sabe, querido? Nós precisamos multiplicar o que a gente recebeu na vida dos outros. Nós precisamos entender que numa igreja séria, nós temos que, como líderes, desafiar as pessoas a servir. Nós podemos não obrigar nunca, mas desafiar as pessoas a servir. Talvez comece com o serviço. Todos na célula precisam ser desafiados a obedecer a Jesus. Nós líderes podemos desafiar as pessoas a obedecer a Jesus, quando a gente principalmente identifica alguma área que precisa de ajuda. Nós podemos ativar a pessoa para servir, às vezes uma coisa simples da célula. Nós podemos ativar as pessoas para servir, por mais que nós tenhamos cerca de 200 voluntários aqui na igreja, isso significa diretamente que tem muito mais pessoas que não servem em nenhum ofício. Nós precisamos desafiar as pessoas a se envolver com os propósitos da nossa igreja. Não só de ir, batizar, fazer discípulos, mas como nós fazemos isso. Nossa igreja tem uma forma de fazer isso. Se cada um de nós não tiver uma visão correta desse assunto, o meu medo como pastor é que a gente possa só colher uma parte. E eu não quero colher só uma parte. Eu quero chegar no final da minha vida, e até nem estou dizendo no final não, porque no final é demais, mas eu quero chegar daqui 20, 25 anos, olhar para trás, meu tempo de, talvez, pastor não aposenta, gente, reforma. Mas no meu tempo de reformar, 65 anos, eu quero olhar para trás e falar, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque eu acredito que a colheita que o Senhor tinha para a Light não se perdeu até aqui. A colheita que Deus tem para a sua célula não pode ser perdida. A colheita que Deus tem para a sua casa não pode ser perdida. A colheita que Deus tem para a sua supervisão não pode ser perdida. A colheita que Deus tem para essa igreja não será perdida. Mas nós precisamos cuidar, porque aonde tem líderes sendo preparados o tempo todo, há um avanço o tempo todo. Muitos perguntam, né? Eu sei, mas todos são chamados para liderar. É uma pergunta que eu confesso para você, que eu sei respondê-la, mas não sei entrar em detalhes. Porque o que é liderar? Todos são chamados para liderar. Se a pergunta for só essa, simplesmente essa, né? Eu vou falar, sim. Se ela for genérica, sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês responderam isso hoje. Cada um de vocês respondeu comigo que nós somos todos sal da terra e luz do mundo. O que é ser sal da terra? É influenciar. O que é ser luz do mundo? É influenciar.
E liderança é mais sobre influência do que sobre o cargo. É mais sobre o encargo do que sobre o cargo. Quantos estão entendendo? É claro que um líder, à medida que ele amadurece, ele começa a assumir cargos, porque isso não é um problema para quem já tem um encargo. O problema é você dar um cargo para quem não tem um encargo. Mas para quem já tem um encargo, ele receber um cargo não tem problema. Nós precisamos entender isso. Então o cargo é uma consequência, portanto eu creio que nós somos chamados. A Bíblia diz, na parábola dos talentos, que todos receberam pelo menos um talento. E o que era o talento? Era um trabalho. Imagina só o poder dessa igreja com 600, 700 pessoas trabalhando para Jesus, trabalhando para a célula, cuidando de pessoas, ajudando pessoas, falando de Jesus lá fora, batizando pessoas. Deus vai fazer uma santa revolução no nosso meio. E essa colheita que a gente acha grande vai ser maior ainda do que a gente consegue enxergar. Amém? Sabe por quê? Porque a gente precisa ter a revelação na ordem correta. Como líderes, a gente precisa entender isso como uma verdade de Deus. Então, essas pessoas que são como sal da terra e luz do mundo, o nome que nós damos a essas pessoas que estão aqui nessa noite, inclusive, é líderes. Por isso que no Connection nós falamos, nós estamos aqui com quase 150 líderes. Porque você que é sal da terra, luz do mundo, eu quero te dar a boa notícia. Você é um líder em Deus. Amém? Liderança não é carregar um diploma, mas é influenciar. Agora, como formar então esses líderes? Eu quero responder logo essa pergunta. Primeiro, o líder, ele tem que aprender que o maior potencial de formação de discípulos não é pela sala de aula. Isso é bom e eu vou falar daqui a pouco segundo, e é bem rapidinho, mas o líder tem que entender que o maior potencial de formação está no caminhar junto, no sentar à mesa. O que eu quero dizer com isso? É o relacionamento. É o seu e o meu relacionamento com as pessoas que vão formar as pessoas. Então o líder, ele tem que estar disposto a abrir a porta da sua casa. Se você é líder, as portas da sua casa naturalmente tem que estar abertas. Se a porta da sua casa está fechada para as pessoas que você pode influenciar, provavelmente é porque o seu coração não está tão aberto. A porta da casa, no geral, não é uma regra, aponta para a porta do coração. A sua casa, você principalmente que já tem autoridade lá na sua casa como cristão, e mesmo que você tenha alguém que não é cristão, a sua casa precisa ser, profeticamente, na vida real, precisa ser a extensão da igreja. Esse é o lugar, sabe, líderes precisam ter a porta da sua casa aberta. As pessoas, elas precisam encostar em você, elas precisam encostar em nós, elas precisam ter relacionamento, saber quem a gente é, saber como que a gente saber do que a gente já recebeu em Deus. Não tem como a gente influenciar uma pessoa a um propósito santo sem conexão verdadeira com ela, porque a igreja não é uma empresa, a igreja é uma família de discípulos, é uma família que forma líderes, é uma família que também é um exército, tem um propósito. Mas nós precisamos nos conectar. O sal, queridos, ele tem que sair do saleiro para dar o seu. Tem que sair. O sal dentro do saleiro não serve para nada. Mas o sal, quando ele é colocado no meio da comida, agora ele tem sabor, ele tem um sentido. É aquele feijãozinho, aquele arrozinho que você coloca um sal, dá outro sabor. Ou seja, o sal, ele tem que estar no meio dos seus liderados, se ele quer torná-los sal e luz. Ele tem que estar no meio. Infelizmente, algumas vezes, são líderes que deveriam ser formadores, que acabam querendo saborear, o ser saboreados dentro do próprio saleiro. São líderes formadores que acabam perdendo a real revelação de que são luz do mundo e acabam querendo ser luz só dentro da reunião da célula. Ser luz só dentro do culto de domingo no ministério. Ser luz só no ministério que você serve não atinge o propósito que Deus te chamou. Ser sal dentro do saleiro anulou o propósito. Líder que fica apenas dentro de casa e só lidera uma reunião, não vai experimentar a colheita. Líder que fica apenas dentro de casa, só liderando uma reunião, não vai experimentar a colheita. E por favor, não exceda nada do que eu quero dizer, porque a liderança de uma célula, de um ofício, não é para matar você, mas é para abençoar você. E eu tenho visto como na vida daqueles que desistem no meio do caminho, sem a convicção em Deus, pessoas que desistem, isso não é uma ameaça, eu estou falando uma verdade, porque eu falo isso chorando por dentro.
Mas na história minha como pastor, que eu vou fazer oficialmente 10 anos o ano que vem, esse ano nós já fizemos 10 anos assim de prática, o ano que vem a gente vai fazer 10 anos de ministério oficialmente, mas nesses 10 anos como pastor, eu posso garantir para você que 90% das pessoas que deixam o arado e olham para trás, elas vão dando mal a pior. Elas acham que estão largando algo ruim, quando na verdade, se ela não fizer isso com plena revelação e com plena convicção em Deus, ela está largando o melhor que ela tinha. Eu vejo isso, gente. O cara larga, ele fala, não, agora é uma outra temporada. Não, eu não sei. Aí ele deixa de trabalhar para Jesus em algum ofício, deixa de liderar uma célula, sem a real convicção e sem a real justificativa para Deus, porque foi Deus que chamou. Então, é Deus que precisa resolver. E Ele mesmo quer resolver, ou ela mesma. E aí, na minha história como pastor e líderes, 90% desses acabam de duas uma, ou desviados da igreja, ou frios na fé dentro da igreja. Depois você pode olhar para a vida de alguns. Ou estão frios na fé, fizeram a escada abaixo, achando que ia melhorar a fé. Se fosse fazer bem para a pessoa, ela estava bombando na fé. Ela estava cheia de frutos. Mas o que a gente vê é que agora sim, ela não tem frutos mais. E nem na sua própria vida. 90%. Isso não é ameaça, de jeito nenhum. Porque ninguém lidera para mim aqui. Você tem que liderar para Deus. Mas você tem que ter revelação do que Deus te chamou. Se Deus te chamou para liderar uma célula, para supervisionar, se Deus te chamou para servir no ofício, se Deus te chamou para qualquer coisa que seja, nós temos que fazer como se para Deus, de todo o coração, com alegria. Por isso que a Bíblia aponta tudo, o profeta Jeremias, ele fala assim, maldito é aquele que retém a sua espada de derramar sangue. Maldito é o que tem uma espada nas mãos, mas não usa. A Bíblia que diz que é maldito. Aquele que pega a mão no arado e olha para trás, ele é o quê? O que fala? Indigno. Então cuidado, sabe, Deus chamou você pôs a mão no arado, olha para cima, olha para Deus, entenda, essa agricultura tem um fazendeiro que é o dono, e o dono é o Senhor. O dono não é seu líder de célula, o dono não é seu supervisor, o dono não é o líder do seu ministério, o dono não é o pastor da igreja, o dono é o pastor dos pastores. Ele é o dono da seara, Ele é o dono da seara, Ele está preparando cada um de nós para ficar com a mão no arado, até aquele dia que Ele venha e Ele diga, parabéns, você em muito me alegrou, eu deixei 2 talentos na sua mão e agora você me devolveu 4, aleluia. Então, precisa começar em nós. Alguém disse que o melhor ensino é o exemplo. Agora é lógico que eu como pastor não tenho como fazer isso com toda a igreja, mas eu posso fazer com alguns, e esses alguns fazem com outros, e esses outros fazem com outros. E tem problema no caminho, e tem erro no caminho, porque nós somos como aqueles 12, nós somos falhos, nós temos temperamentos diferentes, nós somos às vezes cabeçudo, a gente às vezes é atrasado, às vezes a gente é esquecido. 2018, esqueci o aniversário do Douglas, fiquei chorando um dia. Esqueci o aniversário do Douglas, cara. Discipulado 15 anos, todo dia, 15 dias estava junto. Esqueci o discipulado do Douglas. 2018, cara, fiquei chorando, fiquei chateado. O Douglas não estava nem aí, me perdoou rápido, eu acho. Mas eu não estava bem comigo. Cara, a gente é falho, a gente é vacilão mesmo. Aí outro dia, um discípulo deu uma notícia boa, eu estava muito agitado, eu não celebrei, eu adoro celebrar as boas notícias. Eu não celebrei. Aí depois eu estou lá na frente, eu olhei para trás no retrovisor, tenho que olhar, né? Eu falei, que isso, cara? Essa notícia é boa demais. Sabe quando o discípulo chega empolgado, tá, conquistei isso, Deus fez isso. Aí o que você tem que fazer? Uau, aleluia, por quê? Porque a alegria dele é a minha alegria, e é verdade. Mas eu estava tão agitado, tão cheio de coisa, que aquilo eu minimizei na hora. Mas depois lá na frente que eu acalmei meu espírito, eu falei, misericórdia, Senhor. Aí eu voltei lá atrás, falei, querido filho, desculpa, eu não celebrei com você, vamos celebrar, eu pago a pizza. Pode falar, tá? Não empolga não. Senão todo mundo traz boa notícia.
Então, gente, eu como pastor, eu estou cada dia mais convicto, eu vou abrir meu coração aqui, eu como pastor estou cada dia mais convicto que apenas o púlpito não é suficiente para influenciar pessoas a um nível de maturidade. Se fosse assim era até bom, né, gente? O trabalho do pastor é igual alguns pensam, né? Pregar. Tem gente que pensa que o trabalho do pastor é pregar domingo. Então você fica uma semana aqui comigo para você ver. Não é defesa em causa própria, porque nós precisamos entender que o que gera líderes é a nossa relação com eles. Então, se você quiser crescer mais, liderar melhor, se conecte mais com seus liderados. Se conecte mais. Aliás, falei errado. Se você quiser crescer mais, se você quiser liderar melhor, se conecte mais com seus líderes. E se você quiser ajudar pessoas a alcançar mais maturidade, mais influência, se conecte mais a elas. Um líder de célula precisa ser intencional nisso. Ele precisa ser intencional nisso. Isso não é natural, isso é intencional. Intencional. E outra coisa, isso precisa acontecer constantemente. Eu não quero pôr nenhuma regra sobre você, mas se você quiser formar líderes, formar discípulos, formar pessoas, isso precisa acontecer constantemente. Talvez uma vez por mês, 2 vezes por mês, uma vez por semana, uma vez cada 2 meses, eu não sei. Mas tem que ter constância. Então essa relação entre o líder e o liderado, de alguma forma, ou entre 2 pessoas ali um pouco mais madura, menos madura, não precisa ser necessariamente um líder do outro em nada, mas um mais maduro, um menos maduro, essa relação, ela amadurece muito. E eu quero mostrar isso para você, concluindo essa palavra em Lucas 24, quando Jesus estava no caminho de Emaús. Lucas 24, versículo 13, Jesus está no caminho de Emaús, sabe? Agora, olha que incrível essa história. Jesus estava no caminho de Emaús e diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Então, eles estavam andando e Jesus tinha ressuscitado. Aí, Jesus chega no meio deles, olha que incrível, veja o versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, diga comigo, o próprio Jesus, se aproximou, pode falar isso, se aproximou, e caminhou com eles, olha aí uma chave, se aproximou e caminhou com eles. Jesus se aproxima, começa a caminhar com esses 2 discípulos, que provavelmente era um dos 70, eles começam a caminhar, ele começa a caminhar com eles, e aí Jesus começa a falar sobre Jesus com eles. O que aconteceu? E Jesus acho que estava rachando de rir dentro dele, gente. Já aconteceu de você falar de uma pessoa, ela está falando de você, mas não sabe que você é você? Sim ou não? Sim ou não? Uma vez a pessoa ligou e falou, quero falar com o Mateus. Aí eu falei, é telemarketing, né? Aí eu falei, o que você quer falar com ele? Não tem que ser só com ele. Eu falei, então depois você liga. Aí a pessoa falou assim, não, mas deixa eu já te adiantar. Eu falei, fala o que você quer falar com ele, né? Era eu mesmo. Aí depois eu falei, sou eu. Você quer me vender, mas não vou comprar. Bom, mas sabe o que acontece? Jesus está rachando de rir ali. Eu acho que Jesus estava assim, eu acho mesmo, Jesus estava falando, como que os caras não me conhecem, mano? Jesus estava andando com eles, e eles lá conversando, você não ficou sabendo? Eles paravam, olhavam nos olhos de Jesus, você não ficou sabendo? Nossa, o nosso Senhor foi crucificado numa cruz, aconteceu isso, João ficou você já ouviu falar de João, que é um dos discípulos de Jesus? Já, então ele ficou lá na cruz, tal. O Pedro negou, sumiu, o Pedro está em depressão, cara, você já ouviu falar de Pedro? Eu fiquei imaginando eles conversando com Jesus, e eles vão conversando, no versículo depois, 16, diz assim, olha que incrível, mas os olhos deles, isso foi antes, mas os olhos deles não foram, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los, está vendo? Eles não estão reconhecendo. Agora sim, olha só, Jesus se aproxima e começa a conversar com ele. Aí eles não estavam reconhecendo. Agora olha o versículo 29, a história continua. Jesus se aproximando, conversando com eles, e a história continuando. Lá no versículo 29, eles tinham andado por volta de 1h30, 2, 11 quilômetros. Agora, olha o que acontece. Eles acabaram de andar os 11 quilômetros. Aí olha o que acontece. Mas eles insistiram muito com ele. Olha o que aconteceu. Jesus falou assim, Jesus falando para eles, gente, eu já vou, tá? Que Jesus abençoe vocês.
Eu acho que foi tipo isso. Que Deus abençoe você. Aí eles, não, peraí. Fica com a gente. Nós percebemos que o Senhor tem palavras que estão elevando o nosso nível. O Senhor está nos ajudando. Nós estamos nos tornando discípulos mais parecidos com Jesus através do Senhor. Ei, o Senhor podia ficar com a gente. Olha só, insistiram com Jesus. Fica com a gente, fica conosco. A noite já vem, o dia está quase findando. Agora olha o que aconteceu. Então, Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Agora olha que incrível. Então, diga comigo, então. Ou seja, agora os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Será que você entendeu? A mesa é o lugar de compartilhar sua vida, seu testemunho, seu coração, suas experiências. A mesa é o lugar mais poderoso, talvez, de formação de discípulos. Você vê que eles não reconheceram Jesus, mas Jesus se aproxima, caminha com eles. Se você caminhar com as pessoas, elas serão formadas. Se você se aproximar das pessoas, elas serão formadas. Mas principalmente, se você passar tempo de qualidade com elas. Mesa é o lugar de compartilhar. Então, cara, olha que incrível, tem os dois lados dessa história. Porque quem quer crescer, insiste com o outro. Então, cuidado, não tem que julgar. Não julgue, o problema não é do outro, é seu. Não é do outro, é seu. Não é seu. Ah, mas não, é seu. Jesus viu, eles não tinham reconhecido. Jesus ia embora. A Bíblia diz que eles o quê? Insistiram. Ei, fica mais com a gente. Quem quer crescer, quem quer ser formado líder, quem quer almejar grandes lugares no Senhor, vai insistir com alguém mais maduro para andar do lado dele. E gente madura, gente que tem frutos. Não adianta você insistir, porque tem gente que fala, hoje tem muita modinha. Ah, ele é da minha mesa. Mesa de quê? De fofoca? Mesa de quê? De ficar nessas teologia porca que está aí? Mesa de quê, cara? Essa mesa não vale nada. Isso aí é mesa de amizade no máximo. A mesa de comunhão bíblica, a mesa de comunhão bíblica que edifica, que traz crescimento, é uma mesa onde nós transferimos a vida de Deus. É o testemunho, é o que Deus está fazendo na minha vida, é o que está acontecendo, como eu estou frutificando. Essa é a mesa. Porque eu já tive mesa com muita gente, mas não é toda mesa que edifica. Não é toda mesa. Uma vez eu sentei com 3 pastores, até aparentemente maduros. Eles falaram 1h30 mal de um monte de igreja. Eu saí daquela conversa meio opresso. Falei, cara, que esse cara maluco, velho. Que isso, a orelha dos pastores, amigo meu, estão queimando, mano. Não, porque essa igreja aí, você viu, pintou as paredes pretas, eles acham que são o quê? Ah, aquela outra, aquela igreja eu não gosto não, porque faz um barulho, mas não serve para nada. Aí começa, cara, isso aí não é a mesa que edifica. A mesa que edifica é quando Jesus ministrou na vida deles a vida de Deus. Jesus está ministrando no caráter deles, na fé deles, na alegria deles. Então quem quer crescer, insiste com o outro. E também quem quer ajudar os outros a crescer, ajuda o outro. Vai com eles, entra, aproxima. Então, Jesus, ele fez isso de forma perfeita. Perfeita. Amém? Eu terminei, mas você pode ficar de pé no seu lugar, mas eu quero dizer para você, eu não vou falar o outro ponto, mas eu vou só fechar. Eu quero dizer para você que o relacionamento, diga comigo, o relacionamento constante, intencional, é a forma mais incrível de transmitir a vida de Deus para o outro. Amém? Olha, queridos, presta atenção, os encontros de células são maravilhosos e precisa melhorar cada dia. Os cultos de domingo à noite, de terça, são maravilhosos, têm propósito. Inclusive as células têm um propósito incrível, de ganhar pessoas. Mas deixa eu te falar, o que vai dar o crescimento mesmo para nós é esse andar junto, é ensinando e aprendendo.
eu aprendo aqui e ensino ali. Eu edifico aqui e eu sou edificado ali. Amém? É um jantar, um passeio, uma caminhada, e esse é o lugar da gente transferir a vida de Deus. Por que eu quis fazer essa reflexão com você aqui hoje? Que reflexão, né? Reflexão, uma forma light de falar. Por que eu quis trazer essa palavra para você hoje? Sabe por quê? Talvez a grande comissão, preste atenção, a grande comissão, se ela não for acompanhada de formação de trabalhadores, a gente pode não atingir a colheita que Deus tem para nós. Se tiver uma grande omissão na formação de trabalhadores, a gente não consegue ter êxito na grande comissão. Nós estamos ministrando muito sobre a grande comissão, mas se não tiver êxito na formação de líderes, se a gente cometer uma grande omissão, a gente vai ter dificuldade na grande comissão. Então, a grande oportunidade é que milhares de pessoas estão para ser salvas por Jesus, e eu acredito que a Light vai fazer uma enorme colheita, mas o nosso desafio é vencer os poucos trabalhadores. E eu dei aqui uma primeira dica: vencer os poucos trabalhadores. Tem outras coisas, depois nós podemos conversar, mas vamos formar líderes, vamos ajudar pessoas. Sabe, você está envolvido bem numa célula, sabe, fala assim: eis-me aqui, Senhor. Eu posso ter alguns gaps, eu posso ter algumas dificuldades, mas eu quero liderar uma célula. Olha, lá no meu ofício eu já sirvo, mas agora eu quero liderar. Eu não vou nem só servir, eu vou liderar. Eu ainda não sirvo, então eu quero servir. O que eu posso servir? Procure os nossos líderes, os nossos supervisores, as nossas áreas. Procure, não tem problema. Nós vamos até depois atualizar a pesquisa, né, Dani? Nós vamos atualizar a pesquisa que nós fizemos. Mais de 300 pessoas responderam: eu quero servir nesse ofício, nesse ofício, nesse ofício. Mas sabe, as células, você pode olhar lá dentro da célula e falar: Senhor, eu quero servir. Eu vou ser um anfitrião, eu vou ser um líder, eu vou cuidar da cesta. Essa cesta do quilo do amor não é alimento, gente, é missão. Não é arroz e feijão, é missão. Nós precisamos entender. Você olha, você vê uma cesta. Não, você não pode ver uma cesta, você tem que ver um chamado sendo cumprido. Você não pode enxergar meros alimentos, você tem que enxergar pessoas que estão sendo frutos do amor prático e da expressão da igreja. É muito além de alimento. Não deixe entregar a sua cesta essa semana, é domingo agora, não é outro domingo, não é terça, é domingo. Nós não podemos brincar com isso, porque isso também é reino de Deus. E aliás é a parte talvez mais fácil do reino de Deus, porque é só você ir no supermercado e comprar o arroz, e tá barato, barateou esses dias o arroz. Tem umas coisas que tá caro, né? Mas o arroz tá barato. Sabe, nós somos uma igreja maravilhosa. E se você está aqui, você já está provando. Eu não estou. Por isso que essa palavra você tem que entender como uma raiz que ela precisa criar. Atos 6. Eu comecei a falar lá no Connection, Atos 6. E hoje eu precisava concluir essa palavra com vocês, porque tem que estar muito forte no seu coração a necessidade de liderar. Sabe, nós não podemos ser uma igreja em células. Nós temos que ser uma igreja em líderes. Entendeu? Na sua célula não é a formação da célula, não, é a formação de um líder. No seu ofício, líderes. Porque trabalhadores, eles vão sempre faltar para quem tem visão de colheita. Toda igreja que um pastor fala: não, está tudo bem, não está faltando gente não, é porque a igreja perdeu a visão de colheita. Enquanto a igreja tiver a visão da grande oportunidade, ela também vai acabar cuidando do grande risco. Diga comigo: uma grande oportunidade e um grande risco. Eu vou ser um instrumento de Deus, de intercessão, de clamor, de oração por líderes. Eu vou transmitir a vida que Deus me deu para novos líderes, para novas pessoas. Eu vou
ser como Jesus no caminho de Emaús. Eu vou me aproximar de pessoas. Diga isso de verdade para você e Deus. Fala assim: eu vou caminhar com elas. Eu vou abrir a minha casa. Eu vou transmitir a vida de Deus, porque eu quero formar poderosos discípulos. Você pode dizer por último, fala assim: eu quero crescer cada dia mais, uma luz mais poderosa, como um farol. Eu vou ser a luz do mundo que o Senhor me chamou, e o sal da terra que me foi confiado. Em nome de Jesus, amém, amém.